Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais uma edição do PDEcast, esse espaço bem legal que a gente fala sobre gestão, sobre consultoria e tudo mais que a gente ama. E hoje eu vou falar sobre um tema que preocupa muitos consultores, que é quando se torna um funcionário de luxo, quando o cliente passa a te tratar como um funcionário dele. O que fazer, né? Então, para a gente falar sobre isso, primeiro eu vou falar sobre os sinais de que você está entrando por essa vertente perigosíssima de se tornar um funcionário de luxo. Eu chamo de funcionário de luxo porque normalmente, né, o valor hora pago para um consultor é maior do que de um funcionário. Porém, a forma com que o empresário trata o consultor é igual à de um funcionário, com subordinação, com quase dedicação exclusiva, né, com uma referência de que o consultor não pode discordar ou trazer sugestões diferentes para aquele cliente. Então, passa a ser chefe, né? Então, esse é um problema. Se você está percebendo isso, que o seu cliente está te dando ordens, que o seu cliente está discordando, não está aceitando as suas sugestões, que o seu cliente entende que você está ali para fazer o que ele manda e não para você dizer o que ele deve fazer, cuidado, você pode estar num comportamento de funcionário de luxo. Como sair disso? Vou te explicar agora. Primeira coisa é você se lembrar da dor do cliente quando você entrou. Normalmente essa questão do funcionário de luxo acontece depois que você já está há um tempo na empresa. Se a gente for fazer uma analogia, né, com um diálogo, seria o santo de casa que não faz milagre, né? Então, essa expressão, ela significa que a pessoa não confia que aquela que ela viu crescer, aquela que ela convive, tem algum milagre para oferecer, né? E ela é uma expressão bíblica e ela vem de uma passagem do Evangelho que Jesus foi para a terra dele e ele já tinha feito milagre em um monte de outra terra. Quando ele chegou na terra dele, o pessoal, mas você não era o Jesus que vinha aqui com José consertar as coisas, que é o filho de Maria, que não sei o quê, mas tu faz milagre. E aí ele não conseguiu fazer milagre porque as pessoas não acreditavam nele, partindo do princípio religioso de que é a fé que faz as pessoas se curarem, né, nos milagres. Então as pessoas não tinham fé nele. E por que eu tô falando disso? Porque dentro da consultoria é muito parecido com isso. Às vezes a pessoa te pede um conselho, uma pergunta para você. Consultor, você acha que eu devo vender esse produto dentro, né, de um posicionamento mais de escala ou um posicionamento mais de customização? E aí você fala, olha, eu fiz um estudo de mercado aqui e eu entendo que dentro, né, do que a gente está estudando, do teu perfil de cliente, o ideal é você customizar, não trabalhar com escala. Aí ele vira, né? Ai, mas você já tá contaminado, você já tá tanto tempo aqui, eu vou perguntar para outra pessoa, tá bom? E aí você fica, por que me fez fazer uma pesquisa? Por que me fez gente, estudar se na hora que eu falo diz que eu já tô contaminado com a informação, ou que, eu vou perguntar para alguém de fora. Pô, consultor, você tem que ser o cara de fora que eles perguntam. Se tu é o cara de dentro, tem alguma coisa errada, entendeu? Você já virou funcionário. Então, se você percebe isso, né, volte algumas casas e lembre, no início do projeto, qual era a dor que o seu cliente apresentava? Né, o que ele trazia para você, o que ela te dizia de necessidade que fez contratar um consultor? Porque é um investimento, né? Uma consultoria, não importa qual o porte, qual o tamanho, é sempre um investimento para a organização. Então, assim, por quê? O que tinha lá? Volta lá. E aí você vai ver algumas necessidades. E é provável que muitas dessas necessidades estivessem vinculadas à falta de gestão ou à falta de uma liderança efetiva deste empresário, desta empresária, desse gestor que te contratou. Então, quando você começa o projeto, você vai identificando isso. E às vezes, lá no início, quando você identifica, você não se posiciona. Percebe? Então você vê, essa liderança, por exemplo, não delega. Assume tudo, assume tudo, assume tudo. E aí você vê isso e você se cala. Porque você pensa, né? Pato novo não dá mergulho fundo, né? Acabei de chegar na empresa, deixa assim. Vou ganhar a confiança dele, vou criar conexão. E aí você não fala nada. Aí a pessoa segue fazendo daquele jeito. Aí eles te pedem um conselho e aí você fala, olha,
que você acha? Ou então você diz assim, olha, eu vejo que isso aqui é importante, mas assim, você que sabe, a empresa é sua, tá? A decisão no final é sua. Mas eu, se fosse você, iria por aqui, mas a decisão é sua. Você se coloca, desde o início, numa postura de subordinação. Então, a pessoa já não tem um conhecimento de liderança que saiba distinguir, delegar tarefas e fazer as coisas de uma forma profissional. Você, quando chega, não se impõe, né? Não estou dizendo para você ser arrogante, nem para ser mal educado, ou chegar para o cliente e dizer, você me contratou, você tem que fazer tudo que eu estou mandando. Não é isso. Mas a forma, quando você é consultado, quando você vai levar uma proposta, a forma com que você se posiciona vai fazer diferença na forma, no médio e longo prazo, que esse cliente vai te tratar. Por quê? Se você se posiciona subalterno, ou seja, olha, eu trouxe uma sugestão, mas você que sabe, a empresa é sua. Primeiro que você não está gerando um compromisso com o projeto que você foi contratado para fazer. Logo, o cliente entende, peraí, eu estou te pagando, mas não foi responsabilidade é minha. Então, no final das contas, sou eu que mando. Porque vai sempre voltar para mim. Então, eu quero que tu faça isso, que tu faça aquilo, que tu faça aquilo e outro. Né? E aí, daqui a pouco, você está respondendo ordens. Daqui a pouco você está cumprindo horário para o seu cliente, porque ele quer que você esteja ali. Ou ele está te cobrando, olha, você disse que era tantas horas por mês, eu quero uma folha aqui dizendo quantas horas você cumpriu na consultoria esse mês. Quase folha a ponto de consultoria, né, gente? Então, a sua postura no início vai determinar isso. Se lá no início sua postura não foi desta forma mais adequada, né, de se posicionar, de mostrar, olha, você me contratou pelo meu conhecimento, pela minha experiência, e eu estou te dizendo que o melhor caminho é esse. Não posso te obrigar a seguir o caminho, porque afinal, a decisão cabe a você. Mas a minha postura é essa, né? Eu acredito que se você for por outro caminho, você pode ter problemas. Então, é diferente você dizer para a pessoa que é uma sugestão, você faz o que você quiser, né? Você pode se posicionar, muda, né, a postura de poder, muda, né, a voz, muda o tom da conversa, porque é muito importante que desde o início, cada proposta que você faça, cada sugestão de processo de mudança, de melhoria, de meta, de indicador, o que quer que seja, que você vá segura, que você tenha firmeza na sua proposta, porque isso vai fazer com que esta liderança olhe para você e te enxergue como um profissional externo que está ali para guiar e auxiliar, e não como um profissional interno que está ali para obedecer e executar. Percebe a diferença? Bom, além do foco do objetivo e da postura, é muito importante que, dentro do planejamento da consultoria, você tenha entregas organizadas. O que são essas entregas organizadas? Lá quando você fizer o teu projeto de consultoria com esse cliente, você deve ter pacotes de entrega. Né? Se a gente for falar em metodologias ágeis, seriam as sprints, né? O que você está se organizando para entregar no tempo. Vamos para um exemplo para contextualizar. Você vendeu um planejamento estratégico. Dentro do planejamento estratégico existem fases, né? A primeira fase, que é a fase de entendimento dos cenários, em que você vai descobrir dentro da organização o que ela tem de potencialidades, de fraquezas, quais são os anseios, os desejos, né, dessa liderança, da equipe, etc. O ambiente externo, quais são as tendências, quais são as oportunidades, quais são as ameaças, quais são os concorrentes, como está o comportamento do consumidor, enfim, você vai fazer uma busca de uma coleta de informações externas e internas para poder compor uma análise de cenário. E esse cenário vai te permitir entender, né, se estamos num ambiente, como é um ambiente pessimista, moderado e otimista para esta organização, quais são as frentes de trabalho possíveis, e a partir daí você desenvolve o planejamento estratégico. O tempo que você vai levar, claro, depende do porte da organização, da profundidade dessa pesquisa, enfim. Mas digamos que você leve 2 semanas para fazer essas análises e poder começar uma discussão de cenários. Se você faz isso e a cada reunião faz uma discussão e nunca entrega nada, o planejamento você vendeu vai demorar 3 meses para ficar pronto. Em 2 semanas você tem análise de cenário, mas é uma análise inicial, porque você está construindo, né? O book, digamos assim, do planejamento vai estar pronto daqui a 3 meses. Mas se você não se posiciona, não traz esse resultado, né, e evidencia isso como uma entrega sua, a pessoa te vê mais como
uma pessoa que entrega um processo longo. E processos longos são entregues por funcionários. Já pararam para pensar nisso? São rotinas, não são projetos. E a consultoria, ela é um projeto. Então, é muito importante que a gente tenha esta entrega como um projeto. A minha entrega 1 é a análise de cenários. Depois tem a entrega 2, que é a construção de, né, posicionamento, objetivo estratégico. Depois tem a entrega 3, que são os planos e metas. E no final, a entrega 4, que é o dashboard para acompanhar indicadores, sei lá. Né? Então, aí você tem 3 meses, 4 entregas a cada tempo X, né? Você apresenta e aí você mostra, olha, essa foi a análise de cenário, vamos fazer uma reunião para te apresentar. Com base nisso, a gente entende que o próximo passo a gente precisa voltar, focar nisso, nisso, nisso. A gente também entendeu que a partir desse estudo, desse cenário, a gente consegue retrabalhar alguns pontos aqui para que a estratégia, né, dê certo, porque a gente identificamos, né, estratégias, ações, iniciativas que não funcionaram e estávamos pensando que era uma boa opção, que a gente já viu que não é, enfim. Então, esse é um outro ponto importante, né? Que a cada fase da sua consultoria, você cele como uma entrega. E não, tipo, mais uma reunião, hoje o nosso assunto é X. Tá, o nosso assunto é X, mas a gente... E o assunto anterior? Né? É todo um processo, eu sei, tem um passo a passo, mas é importante que você, como consultor, que nós, consultores, a cada passo, façamos uma entrega, como se fosse uma prestação de contas, e ao mesmo tempo é uma venda, porque você continua se vendendo ali dentro, entende? Você teve que convencer esse empresário, essa empresária, em algum momento a te contratar. Mas cada entrega que você faz, você confirma essa contratação. Porque a qualquer momento eles podem cancelar. Ah, mas tem multa de contrato. Multa não segura ninguém de cancelar contrato, gente. A não ser que a sua multa seja tipo aquelas de contrato de jogador de futebol, de 11 bilhões de euros. Aí, ok, pode ser. Mas não é o nosso caso, né? Então, assim, fez uma etapa do projeto, antes de começar a próxima, e eu não estou dizendo que tem que chamar uma reunião, levar todo mundo para o auditório, fazer um Zoom com toda a empresa para apresentar o cenário. Não é isso. Mas você, antes de começar o próximo, então a gente fechou o cenário, está aqui, essa é a primeira etapa, resgata o teu projeto. Mostra o orçamento, o roteiro que você fez quando você foi fazer o orçamento da proposta, mostra para eles, olha só, você contratou essa proposta em 4 etapas, a gente venceu a primeira etapa. Se você não quiser abrir a proposta para não lembrar do quanto ele está pagando, não tem problema, você pode fazer isso, né, utilizando ferramentas de controle de projetos. Você pode fazer isso, gente, fazendo umas caixinhas de fluxo no próprio PowerPoint, em que você coloca ciclo do planejamento estratégico, fase 1, fase 2, fase 3, e aí cada fase que você vai avançar, você mostra o ciclo e diz, encerramos a primeira fase, tá aqui o resultado dela. E aí, o que você faz com isso, tá? Quando você conduz o projeto, fazendo esses pacotes de entrega, você cumpre também o 4º requisito para não ser um funcionário de luxo, que é ser o controlador, ter o volante na sua mão e não da mão do cliente. Quando você mostra o fluxo e fala, olha, a gente venceu a primeira, falta a segunda, a terceira, você diz, eu sei o que eu estou fazendo, vem comigo que tu brilha, né? Senta aqui do ladinho porque sou eu que estou dirigindo. Porque senão, se você fica meio solto, o cliente vai ligar a câmera, o cliente vai chegar para você na reunião e falar assim, então a gente está fazendo planejamento, né? Mas eu queria tanto que você, sei lá, entrevistasse todos os meus clientes para entender se eles estão satisfeitos. E aí você fica, mas peraí, gente, não era isso que eu estava planejando, né? Porque isso já é pesquisa de satisfação, isso já é outra coisa. Mas se você não tem um roteiro e se você não está mostrando para o cliente que você está seguindo um roteiro e que você está seguindo uma pauta do teu trabalho, ele se sente no direito de pautas bombas, de jogar o negócio. E aí fala, você faz para mim, você sabe fazer, né? E aí você diz, claro, eu sei. Lágrimas caindo. Porque você ri de nervoso, né, gente? Não sabe dizer não. Aí, por que você não sabe dizer não? Porque você não quer perder o cliente. Eu sei, já passei por isso, gente. Eu fui funcionária de luxo de empresa anos. Uma consultoria que renovava. Chegou uma hora que eu não sabia mais. Sabe, assim, por que eu entrei aqui? Ai, meu Deus, calma.
Então, assim, uma parceria muito legal, sou muito grata, aprendi bastante. Mas chegou o um momento em que eu precisei sair. Porque eu falei, olha, essa consultoria não é uma consultoria faz tempo. E isso não tá fazendo bem para mim, porque não era o que eu queria ser uma consultora, né, de projetos, livre. E eu estou aqui, amo, acho maravilhoso, mas eu tô ocupando um cargo. Era um cargo de gestor estratégico. Então, eu comecei fazendo planejamento estratégico, passei a acompanhar os indicadores dentro de um projeto de consultoria, e eles foram pedindo mais carga horária e mais projeto, e mais carga horária e mais coisa, e eu fui fazendo. Quando eu vi, eu estava cumprindo hora na empresa. Quando eu vi, eu estava fazendo pesquisa de satisfação com o cliente, sendo que o meu objetivo era um acompanhamento estratégico. Então, não é algo que tem um divisor, entende? Assim, que você percebe nitidamente, meu Deus, isso é uma janela para ser funcionário de luxo. Não, é sutil. Por isso que eu resolvi gravar isso aqui. É sutil. Quando você vê, você disse sim para fazer uma pesquisa de satisfação e o teu projeto era planejamento estratégico. Quando você vê, você disse sim para fazer um planejamento estratégico, o seu projeto era mapeamento de processo. Quando você vê, você disse sim para fazer seleção de pessoas, quando o teu projeto era técnico, mapear processo, desenvolver uma precificação, e você tá lá, entrevistando o novo analista financeiro. Percebe? Então, a sua fidelidade ao projeto vai te ajudar a se blindar dos avanços que o cliente tem. E perceba, gente, o cliente não faz isso por mal. O cliente não faz isso porque ele quer explorar você. Não vamos por essa via de pensamento. Muitas vezes o cliente faz isso porque ele precisa de ajuda em diversas frentes da empresa dele. E quando ele vê que você, consultor, tem conhecimento, entrega um bom resultado, é rápido e é assertivo, é certeiro no que você faz, ele vai te pedir para fazer outras coisas. E tá tudo bem. Tá tudo bem ele pedir, tá tudo bem você aceitar, desde que você ajuste o escopo do projeto. E isso implica em ajustar a carga horária, isso implica em ajustar valores. Então, o cliente, ele pode estar contratando os seus serviços em diversas frentes. Se você está seguro, sabe fazer e quer vender esse projeto, beleza. Mas é muito importante que sempre essa relação esteja PJ-PJ. Então, ele diz, eu preciso que você faça mais isso. Tudo bem, vou te fazer um orçamento para a gente adicionar esse elemento no projeto, porque o projeto original não tinha isso. Entende? Então, você não vai se recusar, você não vai dizer para o cliente que, não, você está querendo me tratar como funcionário de luxo. Imagina, gente, que isso, não estamos recusando o cliente não, tá louco? Mas você tem uma resposta como um posicionamento de um prestador de serviço, que é o que o consultor é. E aí você diz, posso, tenho um conhecimento, tenho uma metodologia para pesquisa, gente, sensacional. Vou te fazer um orçamento dessa pesquisa. Às vezes, gente, o cliente recua nessa hora, tá? Ele diz, não, então vamos terminar o teu primeiro, depois a gente faz. Por quê? Porque ele achava que estava ali, né? Que tinha comprado a tua carta para fazer o que fosse. O que é bom também, porque ele vai entender que, opa, a pessoa tem que terminar, né, o que começou. Então, a nossa postura vai guiar isso. E se você já está nessa situação, minha sugestão é voltar ao projeto original e ter essa conversa honesta com o seu cliente. Dizer, olha, em algum momento a gente desvirtuou, eu sei que a gente tem uma boa parceria, etc., mas eu preciso ajustar. A tua necessidade agora é isso? Vamos refazer então o projeto, desenvolver um passo a passo para eu ir acompanhando, porque eu preciso disso para guiar o meu trabalho e para te entregar, né, efetivamente o que você me contratou. Provavelmente o cliente vai te compreender, né? E ou voltar ao projeto original, ou documentar o que quer que seja que você está executando hoje, com um objetivo mais claro, para não ficar justamente esse acompanhamento solto, livre e perigosamente dependente. Tanto o cliente dependendo muito de você, quanto você muito vinculado a um cliente só, que em qualquer momento, se essa parceria deixar de funcionar, você fica em maus lençóis sem outros clientes na carteira, né? E é isso, gente. Então, espero ter ajudado vocês, consultores. Cuidado com isso. E se vocês estiverem passando por essa situação, ou quiserem, né, trazer dúvidas sobre potenciais situações, o que vocês estão vivendo, comentem aqui nesse vídeo ou mandem pra gente nas nossas redes sociais, @performance de excelência, que a gente vai ter muita alegria em gravar
mais um TDEcast, gerar mais conteúdo vinculado à vivência de vocês consultores, tá bem? Não esquece, então, além de fazer os comentários, você que está aqui no YouTube, clica aqui para se inscrever no canal, ativa o sininho para receber sempre as notificações. 2 vezes por semana a gente tem vídeo novo. E quem está no Spotify, né, assina a nossa playlist, porque sempre tem novidade por aqui também. Tá bom, gente? Obrigada e até a próxima.